Fala turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui da disciplina de Tecnologia dos Materiais e hoje nós vamos estar vendo aqui o tema de ferro, tá certo? Então a divisão da aula de hoje ficou da seguinte maneira: a gente vai fazer todo um apanhado aqui, desde os materiais ferrosos até a formação do aço, a utilização do mesmo na construção civil, de que maneira ele pode vir a se deteriorar e também as suas vantagens e desvantagens quanto à sua utilização, tá certo? Então, primeiramente, a gente vai começar a perceber que dentro do conceito de materiais ferrosos, nós temos bastante exemplos dentro da construção civil, tá? Principalmente naquele formato comercial, do ferro já configurado como aço, tá? Então, independente da utilização, você vai perceber que a variedade ela é bastante grande. E aí você também percebe que esse aço ele é encontrado em vários formatos, né? Os mais comuns e utilizados dentro da construção civil seriam os vergalhões, os perfis, que também são conhecidos como perfilados, as chapas, os tubos e os fios. Cada um com a sua utilização, cada um com a sua maneira de estar contribuindo para a construção civil, mas sem dúvida todas de suma importância, tá? Falando um pouquinho sobre os vergalhões, você vai perceber que são barras de aço laminada, comercializado em diversos tipos de perfis e sem nenhum tipo de tratamento posterior à laminação, ou seja, é o tipo de material mais bruto que existe relacionado ao aço, tá? Não tem nenhum tipo de tratamento com relação a que se evite corrosão, por exemplo, ou então algum tratamento que aumente a sua resistência, tá? Da maneira que ele é feito, da maneira que ele é produzido pós-laminação, ele já é comercializado. E aí, observando essa imagem que está no canto direito, você vai perceber os tipos de vergalhões que tem no mercado. Então, tem o do tipo redondo, tem o do tipo sextavado, que tem 6 lados, né, 6 faces, o quadrado e o perfil chato, que é o mais fino e mais compacto, tá certo? Outro tipo de material que é bastante utilizado dentro da composição de material ferrosos é os perfilados, como eu falei anteriormente, né? Vai ser uma espécie de um vergalhão, só que ele vai ter um perfil previamente determinado. Então, geralmente, esses perfis eles têm como configuração, como nomenclatura, as letras, né? Então, você vai perceber que vai ter o perfil L, perfil U, perfil T, perfil I e o perfil Z, tá? O perfil I, ele também é conhecido como duplo T, pelo formato dele aqui, ó, tá? Como se fosse aqui formando uma letra T e aqui embaixo também para cima formando uma outra letra T, tá certo? Cada perfil desse tem a sua funcionalidade, não existe um perfil melhor do que o outro, vai depender muito do que o projetista vai estar querendo e elaborando para determinada obra a utilização desses perfis, tá certo? As chapas, elas são encontradas aí principalmente nesses 3 tipos, chapas pretas, galvanizadas e estanhadas. As pretas são as mais simples, elas não possuem acabamento depois da laminação, é muito utilizado na indústria, principalmente siderúrgica, tá certo? As chapas galvanizadas, elas sim já recebem, após a laminação, uma fina camada de zinco. Então, popularmente, a gente até conhece as chapas dentro da construção civil como chapas de zinco, você vai escutar muito essa nomenclatura, chapas de zinco, né? Elas são muito utilizadas em locais onde você vai ter a presença muito grande de umidade, como por exemplo calhas. Então aquelas calhas metálicas que você vê próximo ali aos telhados, são feitas com chapas galvanizadas que têm uma fina camada de zinco. Então popularmente, volto a repetir, é conhecido apenas como chapas de zinco. Aí também nós temos as chapas estanhadas, são chapas que tiveram uma fina camada de estânio, tá? Muito utilizado no nosso dia a dia naquelas latas onde você compra algum tipo de produto alimentício que venha em conserva, né? Legumes ou então algum tipo de comida que venha em conserva. Se você for perceber, aquelas latas elas têm a coloração um pouco escura. Essa coloração se dá pela presença do estânio. A aplicação desse estânio tem a finalidade de fazer com que essa chapa ela resista à umidade e à corrosão. Então, mais uma vez, citando como exemplo aí a questão das latas
que abrigam, né, esse produto alimentício aí do nosso dia a dia, você vai perceber que essas latas, se elas não tivessem essa camada de estânio, possivelmente com o tempo elas iriam enferrujar com aquela própria água da conserva que vem dentro das latas, né? Então a utilização desse estânio é para combater esse tipo de situação, tá certo? Falando diretamente do aço, o aço ele é uma liga metálica, ou seja, toda vez que você escutar falar sobre liga metálica, é a junção de vários metais, tá? Principalmente aqui, no caso, o ferro e o carbono, é eles que vão dar o diferencial para que seja formado o aço. E aí vale destacar a presença do carbono, né? Quanto mais você tem carbono, mais o seu aço é resistente. E, além disso, outros materiais metálicos também são encontrados aí na composição do aço, tá? Manganês, silício, fósforo, enxofre, alumínio, cobre, entre outros, tá bom? Cada um tem a sua participação na formação do aço e cada um deles modificam as propriedades físicas dessa liga metálica, tá? Então, o exagero na quantidade de algum desses componentes pode prejudicar a formação do aço e também a sua resistência, como por exemplo a corrosão, né? E também a questão da ductilidade, da dureza, da resistência mecânica em geral com relação à produção desse aço. Os aços de baixo carbono, como o próprio nome está dizendo, têm um teor pequeno de carbono, menos de 0,25%. Tá? Esses aços têm como característica a baixa resistência e a baixa dureza. Em compensação, tem uma alta tenacidade e uma alta ductilidade. Esse tipo de aço de baixo carbono são os mais utilizados na construção civil. São vendidos, são comercializados, a exemplo do que a imagem nos mostra. Tá? Perfis estruturais, placas utilizadas na fabricação de tubos, diretamente na construção civil, na aplicação em pontes, tubulações, também em menor porte, como tubos, pregos, arames, tá certo? Já os aços de alto carbono, ou seja, que tem uma composição ali de acima de 0,25% de carbono, tem, ao contrário do anterior, uma alta resistência e uma alta dureza. Em compensação, uma baixa tenacidade e uma baixa ductilidade. Geralmente, essa utilização também é na construção civil, só que em ferramentas de pequeno porte, como, por exemplo, talhadeiras, folhas de serrote, né, a exemplo do que nós vemos aqui na imagem, martelos e facas. Essa faca tradicional que nós utilizamos no nosso dia a dia na cozinha, tá bom? Já o aço para concreto armado, já é um aço que ele precisa de um processo construtivo, né, para que ele seja colocado no mercado um pouco mais específico, um pouco mais elaborado. O aço para concreto armado, ele tem uma dureza natural desde o momento que ele é laminado, tá? A quente, porque ele não sofre depois esse tratamento aí de laminação posterior. Tem uma alta resistência mecânica, muito em função da composição química, né, presente no aço para concreto armado, como por exemplo o magnésio, silício. É caracterizado principalmente pelo acentuado patamar de escoamento, ou seja, tem uma resistência alta a escoamento. Possui também uma grande facilidade de se deformar sem chegar a ruir, um alongamento de 10 a 15% do seu volume inicial ou do seu comprimento inicial, e ele também garante uma boa soldabilidade, caso você queira unir duas ou mais peças, tá certo? O aço para concreto armado tem como característica, como nós podemos ver aqui na imagem, essas ranhuras, também conhecidas como saliências, né? E essas ranhuras aqui, olha, essas rugosidades na barra de aço, têm um propósito que é aumentar a aderência da barra com o concreto simples. Então, no momento que é produzido o concreto armado, ou seja, concreto simples mais esse aço aqui, é necessário essas ranhuras para que tenha uma aderência e essa barra ela não fique deslizando dentro da peça estrutural, tá bom? Esse tipo de material, esse tipo de barra de aço aqui, nós vamos encontrar no mercado através dessa nomenclatura. Isso aqui é um exemplo, tá? Por exemplo, aço CA24A. Então, cada item desse aqui tem um significado. O CA é concreto armado, então fica claro para a gente
que aquele aço ele vai ser utilizado especificamente para a produção de concreto armado. Essa numeração que vem ao lado, 24, indica a sua tensão de escoamento. No caso, é medida em quilos por milímetro quadrado, tá? Ou seja, peso e área. E aí, essa nomenclatura com relação à letra A ou B vai diferenciar com relação à sua produção. Então, o aço de dureza natural é representado pela letra A, o aço B, que é um aço encruado a frio, ou seja, ele recebe um tratamento após a sua produção, é representado pela letra B. Outro tipo de aço utilizado dentro da construção civil exclusivo para concreto armado são as barras e os fios. As barras vão ter comprimentos ali entre 10 e 12 metros e os diâmetros em milímetros dos mais variados, né? Desde 5 milímetros até 40. Já os fios, como mostra a imagem aqui, né? Os fios de arame recosido, por exemplo, são vendidos em rolos de grande comprimento, em alguns casos até vendido por quilo, e tem diâmetro em milímetro de 3,2 até 10. Né? Geralmente é utilizado para fazer a amarração das barras que nós mostramos no slide anterior, tá certo? Então, no momento que é confeccionado a tua peça estrutural de concreto armado, esse arame ele serve para estar amarrando a parte de metal, né? A parte das barras de aço. Com relação à fadiga, que são esforços repetitivos que são aplicados no aço, a gente pode destacar pelo menos aí 4 tipos de fadiga, né? 4 tipos de esforços alternados, tá? Nem sempre ele é com uma constante esse tipo de esforço, que pode levar à fadiga do aço. Então, por exemplo, tração e compressão, ambos trabalhando aqui no mesmo momento, flexão e torção, tá certo? Eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar da seguinte maneira, você já deve ter visto aí na internet, ou então está na televisão, quando acontece algum sinistro como esse daqui, as barras de aço elas não se deterioram por completo, elas entortam, elas ficam desfiguradas, mas elas mantêm uma certa integridade, né? Que seriam esses esforços citados aqui há pouco, né? Então, todos esses esforços aqui são repetitivos, às vezes de maneira brusca, mas que não necessariamente vão estar rompendo a barra de aço por completo, tá? Em alguns casos ela apenas entorta, mas a gente sabe que na verdade ela fica impraticável para sua utilização, tá ok? E aí a questão de vantagens e desvantagens, a gente vai perceber aqui que sempre vai ter uma disputa, né, entre estruturas, por exemplo, metálicas e estruturas de concreto. Para a nossa realidade aqui ainda é muito utilizado a estrutura de concreto, só que nós conseguimos observar sempre um comparativo entre esses dois materiais, né? Então sempre deve se analisar qual o mais vantajoso para aquela situação que você vai estar construindo, tá certo? E não apenas por escolha sem nenhum critério técnico. Uma das situações que nós devemos analisar é com relação às suas vantagens, é a grande resistência a esforço. Tá? Então, quando você utiliza uma estrutura metálica, ela resiste a um esforço bem maior do que, por exemplo, o concreto. Se a gente observar essa tabela aqui, ó, nós vamos ver que a tensão admissível à compressão do aço ganha bastante aqui em disparado, né, quando se compara com uma estrutura de concreto e uma estrutura de madeira. Então, o valor da tensão admissível à compressão é cerca de 1.500 kg, 1,5 toneladas por centímetro quadrado, tá? Enquanto da madeira, por exemplo, é apenas 80 kg. E com relação à tração, por coincidência, você observa que os valores são iguais. Então, a tensão admissível à compressão e à tração do aço é a mesma para ambos os esforços, 1.500 kg por centímetro quadrado. E aí que a disputa fica bem mais interessante, né? Você percebe que o concreto ele quase não tem resistência à tração, apenas 10 kg por centímetro quadrado. Daí a importância de você estar fazendo a união do concreto simples com a estrutura de aço para poder fazer o concreto armado, tá certo? Através da tabela acima, né, a tabela que nós vimos no slide anterior, o aço ele é muito mais resistente do que os outros materiais tradicionais que nós utilizamos nas estruturas, né? Como por exemplo o concreto e a madeira. Além do ponto que ele, em questão, né, da sua resistência à tração e compressão seria exatamente iguais, é um ponto favorável a ele também, o que torna o material
praticamente completo, né? Outra questão também que deve ser analisada é que você, optando por uma estrutura metálica, você diminui a seção da sua estrutura. Toda vez que nós trabalhamos com concreto, a gente já observa que as estruturas sempre são mais robustas, né? Principalmente os pilares, as vigas, tem algumas dimensões que às vezes ficam impraticáveis. Quando você trabalha com uma estrutura metálica, você consegue diminuir essas medidas, né? E aí, logicamente, a tua estrutura fica mais leve também. Toda vez que nós fazemos um comparativo entre uma estrutura metálica com a de concreto, nós vamos prestar atenção aí que um ponto que é bastante favorável para a estrutura metálica é com a sua altura da viga. Quando nós temos vigas muito robustas, com alturas como, por exemplo, 60, 70 centímetros, às vezes fica impraticável, dependendo da obra que você está trabalhando. E quando você opta por uma estrutura metálica, você reduz aí até 60% essa altura, tá? Então já aí já é uma vantagem bastante grande, né? Se a gente considerar, por exemplo, um edifício de 20 andares, imagine aí quanto nós não vamos estar economizando nesses 20 andares aí, com relação a peso de estrutura, substituição de estrutura de concreto por estrutura metálica, tá? Os perfis eles são mais finos, mais esbeltos, consequentemente o seu peso também é menor, tá? E também tem um agravante que é com relação à rapidez de execução, né? Você comparar a execução de uma estrutura de concreto com uma estrutura metálica, você percebe muito aí a diferença com relação a esse desempenho aí. Do tempo que vai demorar para fazer uma estrutura de concreto se comparado com uma estrutura metálica, onde basicamente as peças já chegam todas pré-montadas, né, na obra, fazendo com que o serviço na obra mesmo, em loco, seja muito rápido e quase não gere também entulhos, como por exemplo uma estrutura de concreto geraria, tá certo? Além disso, o peso próprio da estrutura, né, metálica, estrutura de aço, é quase 6 vezes menor que uma estrutura de concreto armado. Então a gente observa nessa imagem aqui, olha, que a estrutura ela é muito mais simples, muito menor com relação à sua altura, o seu perfil ele é também reduzido, ele não é maciço como, por exemplo, a estrutura de concreto. Isso daí também vai implicar na fundação que você vai estar trabalhando, a sua fundação ela vai precisar resistir a uma carga menor, consequentemente você gasta menos para produzir essa fundação, então gera economia para a sua obra, tá? E também pode ser aplicado em locais onde o solo ele não tenha também tanta resistência para suportar uma estrutura de concreto. Então você pode estar substituindo em locais onde o solo ele é mais fragilizado, você pode estar substituindo por estrutura metálica, tá certo? Então aqui ficam as nossas referências. Qualquer dúvida você pode estar em contato comigo através do contato de WhatsApp ou então e-mail, e a gente fica à disposição e até a próxima aula. Até mais.